A pandemia acabou fazendo que muitas pessoas que nunca se imaginaram em home office tivessem que trabalhar dessa forma. Algumas se adaptaram e hoje procuram lugares de alta qualidade de vida para agora seguir trabalhando longe de grandes centros. Em alguns vídeos que eu fiz aqui no canal da série Dicas de Soteropolitano, que dou dicas aqui da cidade de Salvador, que é a minha cidade natal, surgiram diversas perguntas sobre se Salvador e até outras cidades próximas seriam uma opção boa para nômades digitais morarem e trabalharem. Será que é? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá meus bigodudos queridos, tudo bem? Em mais esse vídeo da série Dicas de Soteropolitano, eu vou atender alguns comentários que pediram, como eu já comentei, que eu analisasse se Salvador seria uma boa opção para nômades digitais. E isso veio em um ótimo momento, tanto pelo crescimento do home office em razão da pandemia, como porque em breve eu devo adotar esse estilo de vida, e aí vai ter muita coisa legal aqui que eu vou trazer para o canal. Mas vamos direto ao ponto. Para analisar se Salvador e outras cidades próximas são boas opções para nômades digitais, eu vou avaliar principalmente 4 aspectos da cidade, que são os que eu considero mais atraentes para um nômade digital. O primeiro, custo de vida. É analisar qual é o valor do aluguel em diferentes regiões da cidade para se adaptar em diferentes necessidades das pessoas, os que gostam mais de praia, os que gostam mais de estar numa região mais central da cidade, além do custo de transporte, alimentação e superficialmente de lazer. Porque no número 2 eu vou avaliar a qualidade de vida. E isso vai incluir o lazer de uma forma mais ampla, com análise de quais são os parques que existem na cidade, qual é a qualidade desses parques, quantos parques são, como é o acesso à praia, como é a orla da cidade, como é a gastronomia da cidade, a vida noturna, enfim, todas as opções de lazer comuns a uma cidade com as características de Salvador, que é uma capital com quase 4 milhões de habitantes. Número 3, obviamente, eu vou analisar a segurança, tanto a sensação de segurança de nós, moradores da cidade, como números que demonstram como é a segurança na cidade de Salvador. E por fim, número 4, algo muito importante para quem trabalha digitalmente, para os nômades digitais, a qualidade e o custo da internet aqui na cidade de Salvador. Então, vamos lá. Mas antes de começar, você que está vendo esse vídeo e não sabe o que é nômade digital, basicamente são pessoas que optam por um estilo de vida itinerante, ou seja, elas vão trocando de cidades, vão passando alguns meses, talvez até um ano, em determinadas cidades, de modo que elas possam fazer ali um turismo misturado com um estilo de vida diferente, enquanto seguem trabalhando digitalmente, no caso dessas pessoas. O trabalho remoto, ou seja, sem necessidade de uma estrutura física, de um escritório, por exemplo, e a flexibilidade da carga horária e do horário de trabalho é uma característica para os nômades digitais, que permite inclusive que eles vivam em locais com fusos horários diferentes, já que você não tem um horário específico a cumprir nesse trabalho. Esse canal não é para falar disso, a gente vai falar de viagem, então quem quiser saber mais sobre nômade digital, eu tenho uma indicação aqui de livre e espontânea vontade, não é collab, não é patrocinado, que é o canal do Rafael Scapella. Ele trata bastante desse assunto, salvo engano ele tem até um curso sobre nômade digital, então se você tem interesse, realmente eu acho interessante que vocês conheçam esse canal, que é bem bacana. Feito esse esclarecimento, para quem por acaso não soubesse o que era o nômade digital, vamos lá ao conteúdo do vídeo propriamente dito. A bela e histórica cidade de Salvador também é uma cidade com muitos problemas. Os índices de desemprego em Salvador sempre foram altos desde que eu sou bem pequena e a desigualdade e a pobreza também é bem forte. Existem bairros de Salvador com IDH superior a diversos países ricos da Europa, ao mesmo tempo em que outros bairros da cidade de Salvador têm IDH inferior a países bem pobres da África. Então é uma desigualdade que é perceptível até mesmo do avião. Quando você olha para o lado da orla e para o outro lado da cidade, você já consegue enxergar isso que a gente está falando. Próxima vez que você estiver vindo pousar em Salvador, observa isso, se você tiver oportunidade, que você vai entender o que eu estou falando. Mas por incrível que pareça, essa pobreza que existe em geral em Salvador não torna Salvador uma cidade barata. O custo de vida, em geral, ele é elevado principalmente para quem precisa morar próximo aos centros financeiros, como por exemplo a Avenida Tancredo Neves, ou nos principais bairros da cidade, naqueles mais desejados, como a Vitória, a Barra, Ondina, Graça, que são locais normalmente que têm os melhores empreendimentos imobiliários, com vistas maravilhosas da Baía de Todos os Santos ou do mar, né, do Oceano Atlântico mesmo. E mesmo quem escolhe morar um pouco mais distante acaba tendo custos de transporte, por exemplo, enfrentando engarrafamentos, hora do rush pesada, gastando bastante dinheiro com gasolina, se elas tiverem, obviamente, a necessidade de trabalhar da forma tradicional, 8 às 18 horas. A despeito disso, Salvador é uma cidade que você consegue encontrar basicamente de tudo, desde um apartamento que custa uma verdadeira fortuna de aluguel, até apartamentos bem localizados, em edifícios de ótima estrutura, próximos à praia, com custos relativamente até baixos. Então em bairros como Armação e Jardim de Elá, que você fica bem próximo à praia,
e inclusive é uma área verde muito bonita, com a orla super bem estruturada. Você consegue encontrar apartamento de quarto e sala bem desenhados, com varanda, em condomínios com estrutura bem bacana de piscina e de apoio, por até R$ 1.700 a R$ 2.000, já com condomínio e IPTU inclusos, o que pode ser muito interessante para diversos nômades digitais. Você vai estar em uma região próxima à orla, uma região um pouco mais tranquila, com menos movimento, mas ao mesmo tempo próximo de centros financeiros, próximo de fácil acesso a bairros turísticos, enfim, uma localização bem interessante para quem é nômade digital, por exemplo. Contudo, se você tem disponibilidade ou até vontade de ficar um pouco mais afastado da região mais central da cidade, você já começa a ter opções em Stella Maris, na Praia de Pitanga e até já na região metropolitana de Salvador, na cidade de Lauro de Freitas, no que a gente pode chamar hoje de bairro de Vilas do Atlântico, em que você vai encontrar casas, por exemplo, com 2 quartos, uma sala ampla, um quintal, uma varanda, bem próxima à praia, que você pode ir andando a praias interessantes, que tem estrutura de apoio e tudo mais, ao custo de R$ 2.000 a R$ 2.500, então também pode ser uma opção. Já em relação a transporte, o Uber tem mais ou menos a mesma lógica do que outras cidades, é algo que melhorou bastante a locomoção em Salvador, já que o táxi aqui sempre foi bem caro, mais caro até que cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, proporcionalmente falando. E o transporte público é um dos mais caros do Nordeste. Perde apenas para Recife, na verdade, a passagem de ônibus, que é R$ 4,40 aqui em Salvador, ela perde apenas para o anel B de Recife, que, salvo engano, é mais de R$ 5,00. Mas se você fizer a média entre o anel B e o anel A de Recife, vai dar praticamente os mesmos R$ 4,40. Então, Salvador e Recife têm as tarifas campeãs, no mau sentido, no sentido de mais cara. E para título de comparação, por exemplo, Fortaleza, que é uma cidade de tamanho proporcional aí a Salvador e Recife, tem a passagem de ônibus de R$ 3,90. O metrô em Salvador custa R$ 4,10. Ele ainda é pequeno, mas ele é bem funcional a depender do que você vai fazer, dos lugares que você pretende visitar. Para mim, advogado, por exemplo, ele era perfeito, porque eu tinha uma estação na porta do escritório e na porta dos fóruns que eu mais visitava. E funciona muito bem o metrô. É novinho e funciona de uma forma realmente de primeiro mundo. Então, se você mesclar o Uber e o metrô, você já vai ter aí uma facilidade de locomoção bem interessante, já que você consegue encontrar o metrô já lá na estação aeroporto, que é próximo desses locais mais afastados que eu falei, como Stella Maris, Lauro de Freitas, e conseguir ir até o centro da cidade no metrô com conforto e com rapidez e com previsibilidade, já que você não vai enfrentar o trânsito. Em relação ao estacionamento, para quem usar carro, os shoppings aqui em Salvador têm tarifas ali que variam de 6 a 8, talvez 9 reais por 4 horas. Alguns cobram 8 reais por estadia, na verdade, mas a média é essa, de 6 reais ali por 4 horas. Em regiões ali mais badaladas da noite, você vai pagar ali 20 reais, 25 em alguns casos mais raros e 10 com um pouco de sorte, a depender de onde você parar. Se eu estou falando de estacionamentos, não estou contando os famosos flanelinhas, que vão cobrar aí também, se for falar da noite, pelo menos 10 reais para observar seu carro. Então, nesse item 1 de custo de vida, de uma nota de 0 a 5, eu daria para Salvador um 3,8, talvez até um 4. Já no item 2 de qualidade de vida, Salvador pode ser considerado uma excelente opção, principalmente para aqueles que gostam de clima mais tropical, que não é o meu caso. Salvador tem praticamente um verão de 365 dias, onde durante o mês de junho e julho você vai ter um verão mais ameno, e nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro você vai ter um verão bem intenso. Mas no resto do ano inteiro você vai ter temperaturas ali que não vão baixar de 20 graus, salvo raríssimos dias que saem até no jornal. E também no verão dificilmente você vai ultrapassar os 34 graus. Para quem gosta desse clima ameno, já começa pelo clima uma ótima opção. Mas para além disso, nos últimos anos Salvador teve sua orla praticamente toda reconstruída, e isso causou uma transformação no aproveitamento dos espaços públicos pelos próprios soteropolitanos. O número de pessoas que andam de bike, que gostam de correr na orla, que gostam de simplesmente passear pela orla com a família, aumentou drasticamente, a estrutura da orla melhorou muito, e com isso a qualidade de vida também subiu bastante, já que a orla pode ser considerado, pelo menos em boa parte da sua extensão, em alguns períodos do dia, um lugar mais seguro do que o resto da cidade. A gente vai falar de segurança já já. O mesmo aconteceu em relação aos parques da cidade. O próprio parque da cidade, com esse nome, foi revitalizado, é muito visitado hoje em dia, sendo que há pouco mais de 10 anos atrás era um local que todo mundo morria de medo de ir. Também nesse período foi criado o Parque dos Ventos, que fica logo ao lado do novo centro de convenções e que está muito bacana. É bom para quem quer correr, para quem quer passear com a família, para quem quer ver a praia, porque logo em frente à praia, para quem quer andar de skate, que tem pistas bem legais. E em diversos outros pontos da cidade os parques foram revitalizados, como o parque que fica no Campo Grande também, que é super familiar, super bacana, numa região mais central e mais tradicional da cidade de Salvador. Um outro excelente ponto de Salvador que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos
é a gastronomia. Salvador hoje tem excelentes restaurantes de nível mundial, desde comida baiana, obviamente, até restaurantes no estilo, digamos, estrela Michelin, que são restaurantes de menu degustação, de chefes que têm um trabalho muito mais delicado, muito mais detalhado, e que alguns, que eu falo até nesse vídeo aqui sobre os 10 melhores restaurantes de Salvador, na minha opinião, obviamente, alguns eu risco dizer que superam chefes renomados de São Paulo, tanto em qualidade, como em apresentação, como em inovação. Salvador realmente está muito bem servida de gastronomia hoje em dia, e a preços até mais razoáveis do que cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Já em relação à vida noturna, a bares e baladas, Salvador é bem sazonal. Existem hoje as vilas Jardim dos Namorados e a Vila Caramuru, que são pontos que foram criados com vários barzinhos e restaurantes que se mantêm ali bem interessantes, bem legais, bem movimentados, quer dizer, antes da pandemia, mas que são pontes, digamos assim, que você, se não sabe um destino específico, pode ir para eles, que vai ter um bocado de gente, vai ter alguns barzinhos, algumas opções bem legais. Mas fora isso, baladas e bares específicos vivem sendo trocados em Salvador. Eles abrem e fecham numa velocidade gigantesca. Salvador não é o point das baladas, né? Salvador é uma cidade que é muito mais voltada a ensaios de verão, por exemplo, a shows, a festas em que há o cantor mais ou menos ali no estilo carnaval. Mas em termos de bares também, é uma cidade bem interessante, que tem várias opções, próximo ao mar, com uma vista bonita, ou numa região mais central, com bastante movimento de pessoas, também é bem servido. Então, em relação à qualidade de vida desse ponto de vista, de gastronomia, de parques, de belezas naturais, eu daria a nota para Salvador de 4,75. O terceiro item é segurança, e aqui não temos, infelizmente, um ponto forte da cidade de Salvador. Como toda cidade do Brasil, ou quase todas, pelo menos as principais capitais, a sensação de segurança em Salvador não é das melhores. E também, como outras cidades do Brasil, a violência tende a ter alguns pontos específicos onde ela é muito maior, onde ela é muito mais violenta. Tanto em bairros mais pobres, disputa de tráfico, etc., como em regiões até de bairros relativamente nobres ou de classe média, em que a criminalidade é maior, às vezes até por interesse, de furto de carro, de violência. Existem bairros que acabam sendo um pouco mais perigosos. Eu acho importante dar números para isso. Entre 2018 e 2020, por exemplo, Salvador ficou entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, chegando a alcançar até o 5º lugar, com a taxa de homicídios que variava ali de 45 a 50 por 100 mil habitantes, chegando a bater até 64 homicídios por 100 mil habitantes. Ao passo que Lauro de Freitas, que eu também citei aqui como uma opção para nômades digitais, já alcançou índices de 100 homicídios por 100 mil habitantes, o que é bem elevado. A título de comparação, Fortaleza já alcançou índices de 87 homicídios por 100 mil habitantes, isso em 2017, mostrando uma escalada de violência, já que em 2007 Fortaleza tinha um índice próximo ali dos 30 homicídios por 100 mil habitantes. Para mostrar outros índices, e um que talvez te surpreenda, São Paulo tem um índice de 13,6 homicídios por 100 mil habitantes e é uma das mais seguras capitais do Brasil hoje em dia. Enquanto Curitiba vai ter algo em torno de 25 e Belo Horizonte também nessa faixa de 25, 26. E isso não necessariamente significa que é um índice bom, tá, gente? Porque a ONU considera que a partir de 10 homicídios por 100 mil habitantes, a violência é considerada epidêmica, ou seja, são índices de violência que a ONU considera já bem elevados. E para se ter uma ideia disso, em relação a outros países do mundo, enquanto o Brasil é o 126 na lista dos países mais seguros do mundo, Portugal, nossa pátria-mãe, é o 3º país mais seguro do mundo, perdendo apenas das ilhas da Islândia e da Nova Zelândia. Então, em relação à segurança, a nota que eu daria a Salvador de 0 a 5 é, infelizmente, nota 2. Já em relação à cobertura de internet, se você está dentro dos limites do município de Salvador, tanto um 4G vai funcionar bem legal, em geral, com as falhas que a gente já está acostumado pelo Brasil inteiro, assim como a banda larga, que também, em geral, vai funcionar bem, ainda que não funcione como o esperado e o desejado, ou até o prometido pelas companhias, pelas operadoras de telefonia. Mas nada que impeça o trabalho de um nome digital. Uma pergunta que certamente vão fazer é se existem cafés em Salvador com uma internet de qualidade disponível. E, infelizmente, Salvador é uma cidade que carece de cafés de rua, por exemplo, ou seja, de lugares que você vai andando pela rua e de repente tem um café. Os cafés de Salvador normalmente são dentro de shopping, e aí a internet que é disponibilizada para você é a internet do shopping, que não costuma ser muito boa, muito menos confiável para um trabalho de um nômade digital. Antes da pandemia existiam ali 2 ou 3 opções que você podia trabalhar com boa internet em Salvador. Essas cafeterias ou fecharam ou trocaram de lugar e eu não tive a oportunidade ainda de visitar para conferir se a internet era boa. Eu já fui dono de uma cafeteria e investi muito na internet e na disponibilização de tomadas e de mesas grandes para reuniões, etc. E um dos comentários que eu mais ouvia dos clientes dessa cafeteria era justamente que, enfim, tinham encontrado
uma cafeteria que tinha uma internet boa. Mas eu vendi essa cafeteria, ela ainda foi mantida por algum tempo, a internet caiu um pouco de qualidade, mas durante a pandemia ela fechou, virou uma doceria que eu não acredito que tenha uma internet que vai interessar nômades digitais. Então, para concluir esse tema da internet, o que dá para dizer é 4G funciona de forma justa, banda larga também, mas você vai ter dificuldade de encontrar boas internets suficiente para um nômade digital se sentir seguro de trabalhar em cafeterias, bares e restaurantes pela cidade. Não que não haja, mas não vai ser uma coisa que você vai encontrar com facilidade. Então, nesse aspecto, justamente por essa falta de opções na rua, fora da sua casa, eu vou dar a Salvador a nota 3,5 de 5 em relação à internet. A Bahia tem outras opções para nômades digitais, né, o que pelo menos podem surgir como opções para nômades digitais, como Morro de São Paulo, Itacaré e outras cidades. Só que elas têm um pequeno problema para o nômade digital. Elas são cidades bem turísticas e isso acaba elevando o valor e o custo de algumas coisas que são envolvidas nesse pacote nômade digital. Além de serem cidades que são um pouco distantes dos grandes centros, ou distantes fisicamente, ou de difícil acesso, de modo que talvez não seja o melhor local para o nômade digital se estabelecer. Visitar e até passar 2 meses, 3 meses, já considerando esses fatores, pode ser bem interessante, porque são lugares muito bonitos, muito agradáveis e que vale a pena visitar. Mas considerar como um ponto de 1 ano de estadia talvez não seja o que o nômade digital mais está procurando. O mesmo acontecendo em relação a lugares aqui no litoral norte da cidade de Salvador, como Jauá, Arembepe, Itacimirim e até Praia do Forte. Você até tem como encontrar uma casa ali que tem um custo de aluguel interessante, mas em algumas dessas cidades praia vai faltar estrutura, né, seja de supermercado, bar, restaurante ou até mesmo de saúde. E em outras o custo disso vai ser bem elevado, já que já é um destino muito mais procurado por turistas e aí acaba não sendo legal. E muitos deles você, se precisar de algo mais relevante, seja um hospital, um aeroporto, você vai precisar de um carro ou vai ter que fazer uma viagem cara de Uber, já que é distante, ou até de ônibus, que não tem tanta frequência e facilidade assim. Então é por isso que para nômades digitais eu acabo não recomendando esses locais. Melhor que eles visitem como um turista do que eles se estabeleçam nessas cidades. Certamente, se você está pensando em vir para Salvador como nômade digital, mesmo depois desse vídeo ainda restou alguma dúvida. Então, falando baianês puro e simples, não se aveste e deixe sua dúvida nos comentários, que eu terei prazer em responder tudo aquilo que eu puder responder dentro do menor espaço de tempo possível. Um abraço e até a próxima viagem.